Vamos entrevistar Cíntia Lopes e André Bernardo. Eles são dois jornalistas que juntos escreveram o livro A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo. Olá, Cíntia. Olá, André. Tudo bom? Olá, tudo bom? Então, por que desse livro? Por que escrever um livro sobre teledramaturgia, com os autores? Então, eu queria saber de onde surgiu essa ideia, de onde veio, o motivo de tudo isso. Eu trabalhei durante 10 anos numa agência de notícias e a gente produzia matérias voltadas para o público televisivo. E a gente sentia muita dificuldade de consultar livros da área, do gênero, que falassem sobre teledramaturgia, sobre telenovela, e a gente quase não encontrava. Aí em 2005 eu convidei a Cíntia, que a gente queria fazer um livro que pudesse deixar um registro histórico da vida e da obra dos 10 mais representativos autores do gênero, autores vivos do gênero de telenovela. Aí eu convidei a Cíntia para fazer esse projeto comigo. E vocês fizeram um trabalho muito intenso de pesquisa, né? Eu vi no decorrer do livro, vocês têm cenas de novela, vocês publicaram. Como é que foi feito esse trabalho? Demorou muito? Foi muito difícil para ter acesso a essas informações todas? O trabalho entre pesquisa, acesso às entrevistas, acesso aos autores, depoimentos e pegar todas as fotos, todo esse material, durou 5 anos, porque a gente conseguia o contato com os autores, fizemos as entrevistas, nos encontramos, mas havia sempre a necessidade de renovar, de atualizar, porque eles não param, né? Eles estão sempre produzindo, ou em pré-produção, ou escrevendo. Então, essa foi a nossa maior dificuldade, na verdade, foi conciliar com o tempo dos autores, né? E claro que o trabalho de pesquisa envolve muito trabalho, são muitos números, muitos detalhes. Para o trabalho ficar como ficou, e modéstia à parte, ficou muito bom, foram 5 anos de árduos serviços. No caso, para ficar 5 anos, né, pesquisando sobre um tema, tem que ter uma aptidão, tem que gostar, até porque são jornalistas, né? Não, mas assim, vocês gostam também, né? Exatamente. A gente somos noveleiros assumidos, não temos problema algum em falar sobre isso. Eu também sou jornalista, também cobri essa área de TV por muitos anos, fizemos grandes matérias e tal. E esse interesse das pessoas por televisão, em saber também como funciona, como acontece, como é que funciona o autor escrever, o que acontece por trás, né? Porque a gente vê o produto pronto na TV, vê as cenas, os atores que brilham, mas e os autores? Quem está por trás disso? Quem escreve? Quem concebe toda essa história? Então, o diferencial do livro é esse, né? Você abordar quem faz a história e não quem atua na história, e todo esse processo. E, na verdade, vocês escolhem... Como é que foi a escolha dos autores, assim? São alguns, de muitos que nós temos no Brasil. Vocês escolheram como? Qual foi o critério? Né? Essa eu acho que não foi nem a parte mais difícil, não. Porque a gente adoraria ter entrevistado uma Ivani Ribeiro, uma Janete Clé, um Dias Gomes, que foram os autores que prepararam o terreno para essa geração que está aí hoje. Mas os autores vivos, esses 10 são indiscutivelmente os mais representativos do gênero. São os que escreveram as novelas mais representativas, mais simbólicas, mais importantes. E isso também criava um problema, porque se um deles, que fosse, declinasse do convite, todo o projeto estaria comprometido, né? Que a gente não poderia fazer um livro sobre os 9 maiores, porque são esses 10 os mais representativos mesmo. Quais foram as curiosidades assim, que você pode destacar pra gente, que vocês podem destacar pra gente? Sim, que vocês acharam mais interessante, coisas do bastidores mesmo. Cada um tem a sua peculiaridade, né? O seu modo de fazer novela, cada um tem suas manias. Por exemplo, o Manuel Carlos é um autor que ele tem várias manias. Todas as pessoas que acompanham, que gostam de novelas já sabem, né? Ele sempre coloca a Helena como o nome da protagonista, que nada tem a ver com alguma mulher ou algum grande amor dele, não. É apenas um nome que ele gosta, um nome forte, né? E ele sempre coloca, sempre nas histórias dele, tem uma personagem devota de Santa Rita de Cássia,
ele tem algumas peculiaridades. A Glória Pérez, por exemplo, é uma autora que escreve sozinha e sempre de pé. Ela nunca escreve sentada. O Maneco também não usa relógio há mais de 40 anos. Então, cada um tem um jeito, uma superstição, enfim, né? Isso que você... Uma coisa que me chamava muita atenção era a matriz, né? De onde vinha a ideia primordial para surgir aquela história. E um outro ponto também que suscitou histórias muito curiosas foi a questão da escalação do elenco. A gente vê, por exemplo, a Lucélia Santos interpretando, imortalizando a Escravizaura, então a Sônia Braga imortalizando a Júlia Matos de Dancing Days, e a gente tem a impressão de que aquelas foram as atrizes originalmente cotadas para aqueles papéis. E na maioria das vezes não foram. O Gilberto ele teria optado por convidar a Luísa Cardoso para fazer a Escravizaura e a Ioná Magalhães para fazer a Júlia Matos de Dancing Days. Ou seja, tem histórias assim, muito curiosas nesse sentido também, né? Das primeiras escalações para determinados papéis. Eu queria saber dos personagens também, porque normalmente eles repetem muito os atores, na verdade. Então eu queria saber o que vocês acham dessa quantidade de vezes dos atores na novela dele, vamos dizer assim. O Lombardi ele tem uma frase que eu achei muito bacana, que ele fala que ele prefere repetir elenco a não ter elenco. E no caso especificamente do Lombardi, ele já até brinca com isso, falando que ele tem a companhia lombardiana de comédia. Porque como ele escreve um texto muito ágil e muito cômico, não é todo ator que sabe o ritmo dele. E depois de um determinado tempo, escrevendo para o mesmo ator, o que acontece? O autor, quando está em casa, no escritório, escrevendo a novela, ele já imagina como o ator vai interpretar aquele texto. Aí se ele escala fulano e beltrano para aqueles papéis, já é uma segurança para ele de que aquele papel está bem encaminhado, de que ele não vai ter surpresa ao longo do caminho. Ele não pode ter nenhum problema, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes, como a gente tem visto recentemente, o autor entrega um papel importante para um ator com que ele não tinha trabalhado antes, o ator não desempenha um papel tão bom e ele fica meio pelo caminho. Aí depois, próximo ao final da novela, você pergunta, vem cá, e fulano, que fim levou aquele personagem? O personagem perdeu força. Isso é uma característica não só do Lombardi, não só do Manuel Carlos, mas de todos os autores, né? As famosas panelinhas, né? Mas é isso. Quando o ator é escalado, faz bem o papel, desenvolve, sabe falar o texto, sabe conduzir a história, por que não escalá-lo novamente, né? Esse é o pensamento. Isso já é meio caminho andado para uma novela, para uma trama dar certo, né? E no caso, vocês resolveram mostrar esse outro lado, porque a novela ela é muito comentada no Brasil, as pessoas falam muito da vida dos artistas e tudo, mas pouco se fala da maneira como esse processo de construção é feito. E vocês tiveram alguma intenção, assim, no caso de desmistificar, de mostrar um outro lado realmente? O interessante do livro é que dessa vez o foco está nos autores e não no ator, né? Muitas pessoas admiram, gostam, acompanham novelas, mas não tem a total dimensão de como é feito esse processo. É um processo longo, é demorado, é muito trabalhoso, começa com meses de antecedência. Então isso tudo está no livro, né? Cada autor tem uma característica, como ele faz, como ele concebe a história. Então, cenas, a gente coloca no livro, vários autores nos cederam cenas maravilhosas. Temos em Guerra dos Sexos aquela cena clássica da torta na cara, que o